Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de desenho mecânico. Acredito que hoje a gente vai encerrar essa parte aí da simbologia da soldagem, nesse último vídeo. E aí a gente vai apresentar alguns detalhes aqui que são bem importantes, interessantes, nessa interpretação do desenho técnico quando existia esse processo de soldagem, certo? Vou deixar aqui. Eu vou ter que colocar aqui para aumentar. Eu vou aumentar um pouco aqui, para a gente ver melhor, né? Tá. Então, uniões em T, né? Então, observe o seguinte, ó. O desenho técnico, ele pode ser representado dessa forma e dessa forma. Essa daqui é simplificada, né? Aí essa daqui é a mais comum da gente ver. Observe que aqui não está mostrando nada, somente essa simbologia, né? Então, o que a gente tem que reparar de detalhe? É uma solda filete, aquela solda no canto lá, né, que vai formar o triângulo. Então, esse triângulo representa a solda filete. A gente está vendo que tem o triângulo dos dois lados, então isso quer dizer que é desse lado e do lado oposto, seguindo essa chapa que está sobreposta. Então, desse lado aqui, ó. Não quer dizer que a solda vai pegar dos dois lados, né? Ela tem uma espessura de 4, é isso que está dizendo aqui na frente. Não foi apresentado o comprimento da solda, nem o tipo de processo, né? Então, o que deve ser feito na especificação. Então, como a gente está analisando alguns exemplos só, né, não um desenho incompleto, mas entendam que no real deve ter aquela espinha de peixe aqui, o nome do processo, comprimento do cordão, etc. Então, essa representação que a gente está vendo é essa aqui, ó. Está indicando, então, o filete está em preto, está em corte aqui, né? Pode também ser representado assim, né? Pode ser representado. É colocado assim, faz. Essa daqui praticamente obrigatória. Aqui é opcional. Você faz a vista em corte e coloca lá para que não reste dúvida de como é que é. Então, está mostrando o 4 aqui, que é a espessura, né? Nessa posição do triângulo. Os dois lados, né? Da solda do filete. Tá? Não tem maiores detalhes aqui que poderia ter ou não poderia ter. No caso aí, tem alguns detalhes que não são obrigatórios, né? No caso, o processo tem que colocar, mas o comprimento do cordão, nesse caso aqui, tinha que colocar também, ele ficaria aqui nessa parte aqui de trás. Tá? Então, observe que tem um triângulo de um lado e de outro, né? Isso eu já falei, expliquei, que representa de um lado e de outro. Tá? Alguns detalhes podem ser suprimidos, né? Quando eles são suprimidos, quer dizer que eles não existem, ou seja, não são necessários. Por exemplo, a convexidade aqui, ó, né, do filete, convexo ou côncavo, né? Aqui, então pode ser os dois quando não está definido aí, né? Então, nesse caso aqui, observe que só está de um lado o 4 também. Quando está nessa situação, quer dizer que ela se repete do outro lado. Já está representando o filete. Né? Tudo que tem desse lado vai repetir desse, já que não tem a informação. Ok? Então, essa é a representação aí. A segunda aqui, temos uma outra representação. Então, nesse caso aqui, observe que não tem folga, não tem chanfro, né? Simplesmente as chapas são colocadas uma sobre a outra e soldado aqui um filete. Não tem acabamento, né? Não tem preparação da solda, não tem chanfro de preparação nesse caso. Aqui temos uma outra representação, então a seta, né, mostrando desse lado aqui, né? O que está aparecendo aí, está até um pouco ruim de ver aqui.
Então, esse lado aqui está representando o que é. O desenho técnico, como eu falei, ele pode estar representado somente com essa situação. Aí eu preciso saber ler esse símbolo, né? Saber identificar. O que está mostrando, então, aqui? Né? Está mostrando uma preparação aqui no meio V, né? Que é esse símbolo aqui, ó, meio V. Tá? É desse lado, né? Desse lado. Então, tudo que está desse lado é aqui desse lado, ou do outro lado é o outro lado aqui. Certo? Tem uma abertura de 2 milímetros, né? Essa abertura é a distância entre as chapas aqui. Então, ele está mostrando aqui, ó. Essa preparação aqui, que é esse chanfre em meio V, é de 40 graus. Aqui, ó. Desse lado, 40 graus. Certo? E a espessura da solda é de 4 milímetros. Tá? Então, as medidas estão em milímetros. Então, aqui a espessura em 4 milímetros. Vai ser soldado desse lado aqui. Tem que fazer a preparação de 40, deixar uma folga, ou seja, as chapas não são soldadas encostadas, tem 2 milímetros de distância, é bem comum isso. E ela vai entrar 4 milímetros aqui, é o que está mostrando aqui, certo? Então é essa situação aí. E tem outro detalhe aqui, ó. Né? Isso aqui é quando passa, quando eu tenho que soldar, e ele vai passar para o outro lado. Como é que é? É como se tivesse um encosto. Esse símbolo aqui é como se tivesse um encosto. Acho que ele não foi apresentado em outro lugar, né? Aqui em cima, deixa eu ver. Então ele é um encosto que eu tenho que colocar, normalmente é uma chapa metálica que se coloca do outro lado. Né? Acho que não tem não. Aqui ele já voltou bastante. Não tem. É tipo um símbolo de acabamento do lado onde está demonstrando. É tipo esse daqui, né? Vamos ver aqui. Aqui eu queria ver. Cobre. Pronto, é um cobre junta. É isso aqui, ó. Então é um símbolo complementar de acabamento que chama cobre junta, tá? Ele é tipo um quadradinho ali que fica do outro lado para cobrir aquela parte lá da junta, tá? Então, peraí. Isso quer dizer que ele vai passar aqui, ó. Vai passar para o outro lado aqui, ó. Por isso que a gente está vendo uma... A imagem não está muito boa, mas... Os dois é a folga entre as chapas, mas então esses dois é exatamente para o material da solda aqui, ó, passar para o outro lado. Então ele vai preencher toda essa parte aqui e do outro lado, então, vai sair a solda, vai sair material da solda do outro lado, tá? Tipo um cobre junto ali. Porque como eu vou recuar 2 milímetros, então vai ficar um espaço aqui. Aí a solda tem que encher a solda até ela preencher tudo aqui embaixo. É o caso aí. Certo? Outro exemplo aqui, outro caso, né? Então veja que aqui está apontando a seta aqui, né, na solda. O lado é o oposto, então por isso é desse lado. E aí da mesma forma, né? A espessura
aqui de 5, que vai entrar, né, da solda. 20 graus é a preparação, então eu tenho aí um chanfro no formato de meio U, metade do U ou J, né? Esse símbolo vai subindo aqui. É tipo meio V, só que ele é abaulado, né? Então ele é assim, abaulado. Ele é chama de J ou meio U. J ou meio U. Tá aqui, ó. Então, parece esse. É a metade desse U aqui, ó. É como se fosse a metade desse U aqui. Esse aqui é o duplo U dos dois lados, né? Mas tem um que é só o meio. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Meio U, tá aqui, ó. Então é esse símbolo aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Tá? É um meio U. Tá? Então nada mais é que um abaulamento aqui, ó. Então ele é igual esse aqui, é o meio Y, só que ao invés de ser reta a perna, que é reta, ele é abaulado aqui, ó. É assim, que nem um U. Ok? Vamos seguir aqui. Aqui então, ó. Aí esse ângulo dele então é de 20 de abertura aí. É isso que está identificando. Solda do lado oposto, que é o lado de cá, está em cima. Próximo. Filete também dos dois lados, né? E aí agora não está aparecendo. Aqui ele está mostrando o detalhe. Então está mostrando aqui alguns os detalhes, né? Não que, como eu falei, o correto é ter toda a simbologia nessa seta. Aqui está mostrando só alguns detalhes para a gente entender. Nesse caso aqui, está mostrando o comprimento da solda quando eu tenho cordões intermitentes e o passo. Né? Então, o passo é o cordão mais um espaço. Né? Cordão mais um espaço. Aqui ele botou a folga, mas é um cordão mais um espaço. Seria esse aqui, o 70. Certo? Então, 50 é o tamanho do cordão, o passo 70. Né? Essa é a simbologia. Aí fica desse lado aqui, ó, o triângulo. Desse lado aqui é a espessura, como a gente viu aqui no filete. Ó. Né? Então, esse aqui é um filete dos dois lados. Vamos ver mais o que tem aqui. Ó, quando o símbolo está assim, desse jeito, o que quer dizer? Ó, aqui ele tá bem alinhado, os dois triângulos, então quer dizer que dos dois lados a posição desses cordões serão no mesmo lugar como está mostrando aqui. Ó. Isso aqui é a chapa, isso aqui é o cordão que sobe, isso aqui é uma chapa no meio, e aí que é essa chapa aqui. Então tem do lado e do outro lado. Então eles são na mesma direção. Aí os dois filetes aparecem na mesma direção. Quando os dois filetes estão deslocados assim, ó, então o que quer dizer? Que eles são deslocados, como está aparecendo aqui. Ó, tá? Ainda com 50 e 50 é o comprimento do cordão, 30 é o passo. Né? Aqui ele botou a folga. Quando você vai botar a folga, quando você vai botar o espaço, você tem que botar entre parênteses. Então, me parece um erro aqui. Dessa forma aqui, 30, 50 seria o tamanho do cordão e 30 o passo. Aí o passo tem que ser o tamanho do cordão e mais o espaço. Então, se você quer colocar o espaço entre os cordões, tem que colocar entre parênteses, teria que ter entre parênteses o 30 aqui. 50 entre parênteses 30, que a gente sabe que é o espaço entre eles é 30. E também deve ser representada a quantidade de cordões. A gente viu na simbologia lá em cima, né? Por exemplo, aqui está aparecendo 4. 1, 2, 3, 4. Então, tá? Isso é o ideal, né?
Então, você pode representar com uma vista superior, quantidade, o espaçamento, pode fazer. Aqui o nosso foco é a simbologia da solda. Certo? Então, mais uma aqui, ó, dos dois lados, né? Ambos os lados, uma espessura de 2 na solda, um chanfro de preparação J, igual aquele lá, né? Meio J, meio U, né? Dos dois lados, ó. Meio U. Então ele é abaulado, ele não é reto aqui, senão era Y, né? É um meio U. A abertura é de 40. E os dois são filetes aqui, que são os triângulos. Entendeu? Então é isso que está mostrando aqui, ó. E aí, ó, o que eu coloco aqui vale para o outro lado. Eu só preciso colocar do outro lado o símbolo, né? Se os símbolos forem iguais, então tudo que está desse lado vale para esse lado. Aqui também é a mesma coisa, ó. Tudo que está de um lado vale para o outro lado, porque é o mesmo símbolo. Quando os símbolos são simétricos, o que está desse lado vale para esse lado. A numeração que está desse lado vale para esse lado. Então aqui também está indicando para os dois lados, né? Como está mostrando aí. A espessura de 3, aqui, ó. Os dois são 3. A folga entre as chapas é 1 milímetro. Então aqui embaixo está aqui 1 milímetro. É a distância, eles são soldados distanciados. Eu tenho um chanfro de preparação em meio V, dos dois lados, meio V, e 45 graus nesse chanfro. Tá? Então aí a indicação. Veja que a folga é dentro daquele triângulo praticamente, né? Quando tem assim. E o ângulo em cima. Aqui outra, então, está representando do mesmo lado só, né? Ó, só está desse lado. 3, a espessura, está aqui em cima. Apagou. 2 é a folga, então tem um espaçamento entre eles aqui. Tá? A chapa não é encostada, é distante. E 40 graus a abertura para a solda filete. Solda filete aí. Certo? Aí esse chanfro de preparação, ele também é meio U aqui. Ele está por trás do 2 aqui, porque está ruim de ver, mas ele é um meio U. Está aparecendo aqui. Então a diferença do filete, quando aparece o filete, é porque ele sai, né? Ele vai para fora. Ó. Aqui não aparece o filete, tá vendo? O triângulo fechado. Quando aparece o triângulo fechado, ele sai, ó. E forma o triângulo para fora. Aqui, ó, tá reto, né? Então por quê? Porque só tem a preparação, só tem que encher a preparação. Então essa é a diferença aí, deve ser observada. Ok, vamos seguir. O próximo. Então, mais simbologia a gente já viu. Isso aqui é um tipo de união, a soldagem, a união de topo, né? A solda de topo. Quando você une duas chapas aqui nesse formato. Nesse caso, o que está representando aqui? Que é uma soldagem de topo, vai ser nessa posição entre as duas chapas. E elas vão ser soldadas com espaçamento de 3 milímetros entre elas. Quando o número está dentro do chanfro, então é porque é o espaço, né? Aqui, ó. E aí vai ser cheio ali dentro. Só tem isso. Tá? Então, vai ser toda cheia. Elas só são planas dos dois lados. Não são encostadas. Parece encostada, né? Porque o desenho é assim, representado. Mas quando for soldar, tem que deixar uma distância de 3 milímetros. E aqui está mostrando o desenho técnico. E eu posso representar dessa forma. Posso. Mas isso aqui é o suficiente, tá? Para o desenho técnico. E aí outro, ó. Então agora, ó. Agora o que está mostrando aqui? Está mostrando um 20, é a mesma coisa daqui de cima, só que está mostrando um 20 agora que é o comprimento do cordão. Então, o comprimento aqui, vai soldar com as duas chapas no topo, uma abertura de 3 milímetros e vai puxar um cordão de 20 milímetros. Ó, tá aqui a distância dele, 20 milímetros, tá? Ok? Mais
simbologia aqui. Então, aqui para solda de topo também, né? Veja que todas as simbologias são para solda de topo. Então, um pouquinho. Então, o que a gente está vendo aí? Aqui, ó. Então, 3 milímetros é o que agora? É realmente a espessura. Quando está fora, a espessura. Quando está aqui dentro, é a distância, né? E elas não tem preparação, não tem chanfre de preparação, são apenas planas, encostadas. E, ó, aqui tem uma superfície convexa, né? Convexa em cima, convexa embaixo no acabamento. Então, que é o que está mostrando aqui. Então, ele fica abaulado para cima, que é o acabamento dos dois lados. Tem esse acabamento aí. Certo? Vamos para esse aqui? Então, também do mesmo lado, a espessura de 3 milímetros da solda, uma distância de 2 milímetros entre as chapas, 45, um chanfro em meio V, né? Em meio V. Então, esse meio V tem que ser feito na chapa. Isso que você tem que entender, ó. Por exemplo, essa chapa aqui está reta, mas essa daqui tem que ter um acabamento aqui na ponta. Para ela ficar nessa posição. E é isso que está dizendo. E aí, esse acabamento é a 45 graus. Certo? E observe que é plana aqui em cima, né? Próximo aqui, ó. Espessura de 3, né? Entre as duas chapas, elas são retas aqui. A espessura da solda de 2 e uma superfície do mesmo lado aqui, ó, convexa. Tá? Então é isso aí que está acontecendo. 2 milímetros de solda, abertura de 3 e convexa em cima. Próximo. Então, quando o símbolo é igual, dos dois lados, aí, aqui não tem símbolo, né? Então, ó, aqui no caso tem um símbolo, então é igual. Então, por isso que se repete. Ó. 2 da solda, 4 do espaçamento, as chapas estão encostadas e a superfície convexa. Próximo. Aqui, ó, o que temos já. Do mesmo lado, que é aqui, né? Um chanfre em V. Então, tá aqui o chanfre em V, ó, com 60 graus. A abertura de 3 milímetros entre as chapas, tá? Considerando ali de baixo. E 2 milímetros, então, ó, embaixo, do outro lado, né, do lado oposto, ele está mostrando que a solda vai passar 2 milímetros e tem uma superfície convexa embaixo. Outro. Aí um duplo, um X, né, o chanfre X, que ele pega em cima e embaixo, ou duplo V também chamado, tá? Com uma abertura de 2 entre as chapas e 40 graus em cada um. Então aqui é o mesmo símbolo daqui, vale daqui para cá, que é isso que está acontecendo, 40 aqui, 40 embaixo, 2 de espaçamento. Então, é essa leitura que vocês devem aprender a fazer aí. Acho que não tem mais nenhum símbolo diferente. Aqui é o duplo, é o meio V também, dos dois lados. Né? A distância entre as chapas. Então, só é olhar o detalhe, porque aqui está bem explicada como é que fica a solda. Então, esse aqui ó, é um meio U, né? Então, tá lá, o meio abaulado. É um V, só que ao invés de ser direto, que nem esse, ele é abaulado, assim, é um raio, né? Com abertura de 20, 4 é a solda, né? Então, é isso que tem que entender aqui. Tem uma preparação antes da solda, que é quando eu preciso fazer o chanfre, que se chama. Tá? Então, quando eu tenho esses símbolos aqui, é porque eu preciso fazer o chanfre. E aí tem a medida dele. Aqui eu tenho um duplo U, né? Não, quer dizer, eu tenho U. Aqui eu estava tendo. Aqui eu tenho metade do U só.
E aqui eu tenho o U inteiro, só de um lado, né? Só desse lado, tá aí ó, o U todo. Então, agora tem que fazer nas duas chapas, né? Desse lado tem que fazer o meio U e desse lado o meio U. E a abertura total deles é 20. E a solda é 3. Então, outra aqui, aqui também já sabe. Ah, são juntas sobrepostas, tá? A chapa uma está em cima da outra e aqui vai puxar o filete aqui do lado. O filete está mostrando aqui. Então, você já sabe a simbologia, ó. Dos dois lados tem filete, é desse lado e desse aqui, ó. Tá aqui, ó. Né? Tá mostrando os dois lados. Tá? Então, 10 é a solda, o filete está alinhado, os dois vão ser alinhados, porque o que tem aqui é o espaçamento, o comprimento de 30 e o passo de 50. Né? E a representação está aqui embaixo. Ó. A representação está aqui embaixo. Tá? É o mesmo, né? A mesma junta, só que está mostrando. Ó. Então, 10 é o cordão. Não, na verdade é 30 o cordão. Aqui está errado. É 30 aqui, 50 aqui. Tá? O númerozinho está errado aqui, é 30. 10 é a solda, aqui está certo. Ok? Ó, esse caso aqui, ó, quando o filete está desalinhado dos dois lados, quer dizer o quê? Esse lado aqui. Então, o ideal aqui também, como eu falei, aqui deveria ter a quantidade de cordões, por exemplo. Se só tem 2, então bota que só tem 2, né? Como a gente viu na simbologia que deve ser colocada. 2, aí coloca. Vou até lá para cima para a gente ver onde é que é. A forma correta aqui. Mesmo vai fazendo aqui. Aqui, ó. Essa parte aqui embaixo. Ela indica direitinho como é que é, ó. Quando eu tenho cordões, vários cordões contínuos, eu tenho que apresentar a quantidade de cordões. Aqui é a solda, né? Aqui é a quantidade de cordões, o comprimento de cada cordão e, entre parênteses, o espaço entre eles. Então, é isso que tem que ter. E aí, quando eles estão desalinhados, aí é aqui que embolou porque não está alinhado, né? Aqui era para estar desalinhado como está lá embaixo. É um erro também. Uma vez que ela vai montando, vai passando por cima. Tá? Então, é isso aí que deveria estar lá. Tá? É aqui que a gente estava. Aqui. O vídeo já está com 28 minutos. Tá? Então, essa parte aqui, a gente finalizar. Ok? Então, o tamanho do cordão e o passo. Ó, aqui está certo, está 50. Tá vendo? O tamanho do cordão e o passo. Aqui está mostrando esse desalinhamento entre os cordões e realmente está desalinhado aqui. Ó. Ou seja, tem um cordão, ele não está na mesma direção que nem está nesse aqui. Esse aqui está na mesma direção, né? Ó, aqui na mesma direção. Esse aqui já estão em direções diferentes, tá? Então, é isso que está mostrando aí. Uniões sobrepostas. A junta sobreposta, tá? Ela também tem um chanfro. Isso aqui tem um nome, né? É uma união sobreposta, mas um tipo de chanfro. Está aqui em cima também. Ela não é muito comum, né? Isso aqui, ó. Topo com a flange. Né? A solda vem aqui em cima. Então, topo com a flange aí. Vou passar aqui. A gente já passou. Aqui, né? E a gente tá. Então, topo é uma flange no topo, né? Mas é uma solda de topo também. Tá? Onde? O que eu estou vendo aqui? Do mesmo lado, então aqui só tem
nessa posição, tem que ter uma preparação, um chanfro de 90 graus, né? É um V, não é isso? E desse lado aqui eu tenho o quê? A espessura da solda, né? Então, uma outra simbologia aqui, todas as três indicando a mesma coisa. Tá aqui a espessura de 10, a da solda e o chanfro de 90, né, que está pegando nas duas chapas aí o V, né? Okay? Aqui, ó, também, aqui tá meio ruim a visão, mas a solda de 4, a espessura, o filete aqui numa solda, uma junta sobreposta, aí dos dois lados seria aqui e aqui, né? Nessa simbologia, como está indicado aqui, pronto. Aqui é de enchimento, essa simbologia de enchimento, né? Nesse caso está apontando aqui para cima. Então quer dizer, ó, tá aqui, ó, vai encher essa região aqui que tem 5 de diâmetro, abertura de 20 graus, né? E o passo é 10 e o comprimento é 5. Então são vários enchimentos aqui que vai ter aqui em cima. Ó, tá mostrando ela aqui, ó. A imagem não está muito boa. Isso aqui é bem mais incomum de ver, né? Tá? Mas... Então, as principais simbologias de solda, eu estou passando para vocês aqui. Uniões em aresta. Então, novamente, aquela junta aqui em cima. Ó, o espaçamento entre as chapas. Aqui não tem chanfro, né? Aí é côncavo o acabamento, ó. Do mesmo lado, né? Côncavo, aí ele faz. 2 milímetros é a espessura da solda. Certo? Aqui também aí já tem um acabamento plano, ó. Então, uma retinha aqui embaixo, acabamento plano, espessura da solda, o chanfro de 90, certo? Vamos ver esse aqui, ó, solda, né? Tá aqui, a solda, filete que vai pegar aí, e aí ele é um cordão intermitente de 30 com um passo de 50. Ok? Então, essa simbologia. Aqui, nós temos. Ver se eu giro aqui. Então, isso aqui, vocês vão fazer esse exercício, né? Ele vai ser avaliativo. Tá? Então, leiam com atenção o enunciado. O que ele pede? Ó, usando a simbologia correta, referencie as soldas desenhadas à esquerda de duas maneiras diferentes em vista e em corte em cada uma das colunas à direita. Então, durante todos os slides foram feitos esses exemplos, né? Então, você vai olhar essa figura da esquerda, aqui você está vendo os detalhes, onde é que está a solda aqui. Vai representar ela com a seta, aqui só com a simbologia da seta, aqui nessa aresta. Lógico que aqui não está dizendo qual é o tipo de processo, então você vai colocar só o que você está visualizando. Por exemplo, aqui a gente vê que tem uma superfície convexa, tá vendo? Então, dê uma olhada lá em cima. Aqui já não tem essa superfície. Tem que olhar o chanfro, né, bem direitinho. Vou aproximar bem. Ó. Olhar o chanfro bem direitinho aqui, né? E colocar aqui. E aqui também analisar e colocar em corte, certo? Como é que fica aqui no corte essa representação. Quer ver? Ó? Tem várias. Passa aqui. Tem várias representações em corte. Ó. Essas daqui são em corte, tá vendo? As representações de corte, você pode fazer assim ou assim. Né? Se você já vai colocar a simbologia lá, então pode fazer dessa forma. Ali colocar o chanfro, ali como está aparecendo aqui, por exemplo. O mais que tem corte. Ó, essas daqui todas são em corte, tá? Todas são em corte.
Então é isso que você vai representar no corte ali, as distâncias, os detalhes da solda aqui com as dimensões. Tá? Tá? Então, aqui você coloca a seta e a simbologia, só. Aqui você coloca as dimensões que estão na seta. Vê que aqui não tem as dimensões, né? Não pode ter, mas não tem. Ah, então você só coloca a simbologia de como é que é, né? Como é que são esses chanfros aí. Tá? Bom, então tem que observar esse detalhezinho aqui, ó, do cordão de solda. Né? São vários, mas são simples. Né? Ó, esse aqui tem que ter atenção porque está dos dois lados, tá vendo? E aí tem que avaliar qual é a chapa sobreposta, qual é o lado então, ó. Você vai ver essa visão aqui. Por exemplo, nesse caso, aqui a oposta desse lado, na seta, seria desse lado aqui. Então não é desse lado. Esse lado aqui você tem que fazer outra seta. Que está aqui, ela está passando por cima. Então essa é a referência. Então, se você bota a seta aqui, do mesmo lado, é esse lado. Do lado oposto da seta é esse lado aqui, ó, e não esse. E aí está pedindo desse lado. Então, você pode representar desse lado a seta, tá? Desse lado a seta. Então, como aqui não tem medidas, né, para fazer o corte em medidas, representem também a seta desse lado aqui. Você está vendo que são peças diferentes, porque está com a rachura diferente, né, no corte. Então, indique a seta aqui, nessa posição, tá? Para ver qual lado que tem que ser soldado, né? Qual lado que tem o acabamento. Até aqui vai exigir que você entenda o lado, né? Da seta. Esses aqui. Esses aqui são filetes também. Esse aqui é preenchimento. Tá? Isso aqui é uma solda de preenchimento, tá vendo? Tem um buraco aqui. Aí ele preenche aqui. Então, essa daqui tem que olhar a simbologia. Deixa eu ver quais mais tem. Tem essas duas, são preenchimento. Daqui não. Acabou, né? Essas são as soldas de preenchimento. Vamos só dar uma olhadinha. A gente finalizar. Já está com 38. 38 minutos, mas aqui praticamente a gente acabou. Deixa eu desvirar. Soldagem em talha. Essa daqui, ó. Tá vendo? Aquelas soldas lá são soldas em talha. Que é para preencher o vazio, né? Então esse aqui é o símbolo, ó. Esse daqui é a simbologia dela, esse quadradinho aí. Vamos ver se tem um outro lugar. Aqui, ó. Solda em talha. Solda em talha. Solda em curtinho. Enchimento. Tá aparecendo esse aqui, enchimento? Acho que não, né? Ou é esse enchimento, ou é esse entalhe. Dá uma olhada melhor lá. Aqui.
Tem uma dúvida, né? Parece mais esquisito isso daí, né? Mas... esse daqui é um contínuo, né? Só tem uma... eu acho que é um enchimento, é aquele tipo um M lá mesmo. Tá, o símbolo é tipo... não é redondo. Obra junta. Em entalhe. Não, essa é entalhe mesmo, esse quadradinho aqui. Tá? Isso é bem comum. Aqui. Eu, particularmente, nunca vi um desenho real com com um símbolo desse. Mas coloca esse em entalhe mesmo, tá? Ok? Então, até o próximo vídeo. Bom de estudo. Aqui a gente acabou a parte de soldagem, né? Concluímos. E a gente vai começar no estudo aí da utilização do software, tentar fazer um desenho na próxima aula, certo?